Olá, Áries! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o ano de 2023. Áries, eu vou tirar várias cartas aqui, faremos uma leitura completa para o ano de 2023 e, claro, eu gostaria de dar alguns avisos iniciais. Eu vou dividir essa leitura por semestres. Então, quando eu falar a primeira parte do ano, estamos falando do primeiro semestre. Quando eu falar a segunda parte do ano, ou a consequência, ou o desenvolvimento, ou como vai ficar, estarei falando do segundo semestre. Muito importante, eu estou utilizando um método de leituras aqui. Eu vou tirando cartas e vou falando, mas eu vou complementando cada vez mais. Mas tem um método pronto aqui de leitura, tá bom? Então é uma leitura com início, com meio e com fim. Aproveite o máximo dessa leitura, assista o vídeo todo, porque nós temos a energia inicial, nós temos o desenvolvimento da leitura e lá no final nós temos os conselhos gerais. Então, para tudo fazer sentido, você assiste o vídeo e vai complementando. Eu vou sempre estar linkando essas energias para que você tenha uma resposta mais organizada e muito mais orientada para você no ano de 2023. Dito isto, sem mais enrolações, então, Áries, vamos direto para a nossa leitura. Respira fundo, concentra, deixe as energias fluírem. Ao longo da leitura, eu vou explicando os tópicos, tá bom? Eu vou explicando o que vai acontecer. E essa primeira carta, na verdade, ela é a energia da nossa leitura. Áries, não é a energia, não é o arcano regente do ano de 2023 para Áries, tá? Não tem outro tipo de relação, é apenas a energia da nossa leitura. Então vai fazer sentido para essa leitura aqui no seu ano, tá bom? Uma carta muito importante essa primeira aqui, porque ela vai dar a tonalidade, o direcionamento do desenvolvimento no ano de 2023. Então vamos ver aqui, Áries, como primeira carta. Nós temos aqui a energia da justiça. O ano de 2023 para você vai ser um ano de muitas decisões, vai ser um ano onde você está na responsabilidade de decidir. Haverão alguns casos, algumas situações onde você vai ter que demorar um pouco mais para se posicionar. Haverão outros casos onde você vai ter que dar uma resposta mais imediata. Também é um ano para você trabalhar muito a sua autocrítica, como você se enxerga, como você se vê, para você trabalhar a sua autoestima. É um ano para você trabalhar muito com as outras pessoas, principalmente no sentido de divergência de pensamentos. Você pensa de uma forma, as outras pessoas pensam de outra forma, então cabe a você ter essa iniciativa, essa responsabilidade de gerenciar estas situações da melhor forma possível. A carta da justiça é uma carta muito boa, é uma carta que fala de abertura de caminhos, mas que ao mesmo tempo fala para você ponderar as palavras, os comportamentos, como que você reage diante de algumas situações, porque o ano de 2023 para você, Áries, vai ser um ano muito importante. O que você planta vai nascer. O que você planta vai germinar. A sementinha que você plantar vai dar frutos. E aí, se os frutos serão doces ou se os frutos serão amargos, vai depender de como você plantou essa sementinha. Então, realmente, o ano de 2023 é um ano muito especial para as pessoas do signo de Áries. Eu vou falar mais sobre isso durante a leitura, mas já temos aqui a energia geral, a energia da carta da justiça. Vamos agora falar sobre trabalho. Sobre trabalho, eu vou trazer aqui 3 informações importantes. Vou trazer uma leitura para as pessoas que trabalham regime CLT, vou trazer informações para quem trabalha, quem é empreendedor, tem o seu próprio negócio, e para as pessoas que estão buscando recolocação profissional. Se você inicia o ano, no primeiro semestre, buscando recolocação profissional, e ali por o início, no primeiro semestre, você acaba sendo contratado regime CLT, então a leitura de CLT ela também se aplica para você, compreendeu? Você pode estar em vários momentos, em várias partes da leitura, porque estamos fazendo uma leitura para o ano todo, tá bom? Então vamos ver aqui primeiro para as pessoas que estão sobre o regime CLT, pessoas com carteira de trabalho assinada, ok? Então vamos ver aqui. Aqui nós temos, primeira carta, nós temos a energia de Rainha de Paus, como segunda carta nós temos a energia do Cavaleiro de Espadas. Então assim, espere deste ano de 2023
muita responsabilidade, muito foco, você gera bons comportamentos, tá? Então a primeira parte do ano é muito importante para você desenvolver a liderança, a iniciativa, para você desenvolver a característica da ação, não ficar pensando tanto, mas é que eu tô pensando como fazer ou como falar isso para as pessoas. A primeira parte do ano, principalmente aqui os primeiros meses, janeiro, fevereiro, até março mais ou menos, são meses que pedem muita atitude para você, tá? Atitude, iniciativa, enfrentar algumas situações, não pessoas. A gente não está falando de enfrentar pessoas aqui. Bem pelo contrário, Rainha de Paus tem um excelente relacionamento com as pessoas. Então, por isso a Carta da Justiça vem como regente aqui da nossa leitura, né? Ela já vem dando essa direção. Como que você fala com as pessoas, abre e cria os caminhos, cria as possibilidades para você. Então a primeira parte do ano ela é muito produtiva para quem está trabalhando, exige muito de você iniciativa, responsabilidade, liderança. Liderança eu acho que é uma palavra-chave, justamente para você liderar o grupo, as outras pessoas. Velasque, mas eu trabalho num setor onde são poucas pessoas e não tem como exercer liderança. A sua visão de liderança é que vai contar nesse ponto, tá? Em todos os casos é atitude. Mas caso você não consiga ter atitudes por causa da função que você está, é a forma como você pensa, é a forma como você se comporta. Não esqueça que neste ano você está plantando sementes. E as primeiras sementes a serem plantadas no ano de 2023 serão muito importantes no seu trabalho. A segunda parte se apresenta, a segunda parte do ano, né, o segundo semestre, se apresenta com o Cavaleiro de Espadas. Então a segunda parte do ano vai correr, vai voar. Você vai ter a sensação de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você simplesmente trilhando caminhos positivos. Na segunda parte, você poderá ter alguns contratempos no sentido de concorrência, no sentido de desarmonia no ambiente de trabalho, pessoas que de repente conflitam a forma de pensar, como a gente viu aqui no início, pessoas que pensam de uma forma diferente, mas você exerceu a liderança, você exerceu a responsabilidade, você fincou uma bandeira no seu espaço e você disse, aqui eu estou e este é o meu espaço. Claro que isso é uma metáfora, você faz isso pelos comportamentos. Então, na segunda parte do ano é muito mais fácil de você gerenciar essas pessoas, esses comportamentos e esses resultados. Lembre-se que a segunda parte do ano as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida, muito depressa. Então, se você se preparou na primeira parte do ano, se você fez curso, fez aprimoramento, se desenvolveu, trabalhou, se lapidou, cresceu profissionalmente, a segunda parte do ano vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais fácil, você vai ter muito mais ferramentas para lidar com os eventos do segundo semestre. Mas, se no primeiro semestre, né, você plantou as sementes e elas continham frutos amargos, na segunda parte do ano você colherá os frutos amargos. Então, realmente a Carta da Justiça ela é muito justa nesse sentido. Fica aqui a orientação para você, aproveite o início do ano, tá? Janeiro, fevereiro, março, entra com energia total, focando em você, trabalhando esse desenvolvimento, exercendo a liderança, porque na segunda parte do ano vai ficar muito mais fácil de você gerenciar essas questões, até porque você se desenvolveu também na primeira parte do ano. Vamos para trabalho, empreendedorismo, né? Então, eu estou seguindo aqui o roteirinho, né, para eu não me perder aqui no método, tá bom? Porque realmente são bastante informações, bastante áreas que a gente vai ver aqui. Então, para empreendedores, vamos ver aqui áreas empreendedores para o ano de 2023. Como primeira carta, nós temos a energia do 6 de paus. Como segunda carta, nós temos a energia de uma rainha de ouros. Ai, Aires, essa leitura aqui, ó, tá incrível. 6 de paus. Na primeira parte do ano, você está enfrentando ainda algumas questões financeiras, algumas questões de concorrência, pode ter alguma questão com o seu pessoal de equipe. Você é empreendedor e empreendedora. Então, de repente, você tem 1 funcionário, 10 funcionários, 100 funcionários, ou você é o seu único funcionário, não tem problema nenhum. Eu sou MEI, talvez você seja MEI também, talvez você trabalhe para você mesmo. Mas encontrar dificuldades é no sentido de se adaptar a alguma situação, ao mercado, uma situação muito de pós-concorrência. Então teve um período de concorrência onde você teve que se organizar e agora no início do ano, e quando você dá uma respirada, dá uma relaxada, respira fundo, mas
já está engatando um ano novo pela frente, tem que voltar a correr, se organizar, tem que voltar a olhar para todos os lados. Então isso também faz parte do empreendedorismo. 6 de paus é uma carta muito positiva, tem uma energia muito boa, tem uma energia de ajuda, tem uma energia de sorte, tem uma energia onde algo, alguém, o meio ambiente, de alguma forma acaba ajudando você. Só que você não pode desistir de buscar essa ajuda, tá? Esse que é a grande sacada do primeiro semestre. Você não pode desistir, não pode adiar, não pode terceirizar responsabilidades. Você tem que trazer tudo isso para você, como já diz a carta da justiça. Você está plantando as suas sementes e elas germinarão. Na segunda parte do ano, você tem Rainha de Ouros, então realmente o seu negócio, se você começa agora um negócio no primeiro semestre, no segundo semestre ele tem muito mais chance de deslanchar, crescer, evoluir de uma forma realmente muito grande, que é a Rainha de Ouros, tá? Que é justamente a carta que transforma em realidade, transforma a Rainha de Ouros, ela produz o ouro, ela realmente tem essa capacidade de transformar em realidade, em resultados, a gente tá falando de dinheiro, né? Tudo aquilo que a gente já idealizou, já plantou e já se preparou. Por isso que a primeira parte ela é muito importante para você. Para os empreendedores, busque novos conhecimentos, busque conhecimentos gerenciais na sua área, no seu negócio, no seu horário, nas suas responsabilidades, nas suas tarefas. Aprenda a gerenciar tudo isso, porque realmente vai deslanchar na segunda parte do ano. Claro, se você começa um negócio novo na primeira parte de 2023, você tem toda a dificuldade do início e isso é super normal para todo mundo. Mas não desista, tá bom? Siga em frente, sempre com bom senso, né? Então siga em frente, vá enfrentando os desafios, vá se adaptando às realidades, porque o segundo semestre para os empreendedores serão muito melhores. Ah, Velasco, quer dizer que o primeiro semestre vai ser ruim? Não, quer dizer que o primeiro semestre ele é muito mais uma adaptação e preparo para o segundo semestre. O que vai deslanchar, de fato, trazer um bom resultado para você, está mais da metade do ano para o final do ano, o que é uma energia muito boa e muito positiva. Vamos ver aqui então para quem está buscando recolocação no trabalho. Respira fundo, concentra. Deixa as energias fluírem. Pessoas que estão buscando recolocação. Aqui nós temos a energia do 6 de espadas. E como segunda carta nós temos um 10 de espadas. Quem está buscando recolocação tem que dar uma ênfase muito a mais nessa busca por trabalho, tá, Arias? O 6 de espadas ele fala de uma possível dificuldade em encontrar emprego nessa primeira parte do ano. Possível dificuldade não significa que você não vai encontrar, tá? Mas pode ter um desencontro nas informações. Aquilo que você colocou no currículo para a vaga serve, mas a comunicação pode estar um pouco divergente, pode estar um pouco diferente e a pessoa que analisa o seu currículo talvez não veja com clareza aquilo que você quis dizer. E isso pode dificultar mais a sua retomada para trabalhar numa empresa. Outra situação aqui são os processos seletivos. Você pode encontrar alguma dificuldade no processo seletivo por uma questão comportamental. Não esqueçamos que a justiça é quem dá a tonalidade aqui da nossa leitura, tá? Então, para quem está buscando recolocação profissional, você tem que estar muito focado na sua apresentação para a empresa, a sua apresentação para a vaga. A vaga que você está buscando, você tem que estar coerente na comunicação, na visão de mundo, na forma de ver as coisas com a vaga que você está buscando. Então não adianta você chegar buscando uma vaga financeira, por exemplo, e você chega para a vaga financeira falando uma linguagem totalmente de vendas, falando sobre fluxo de vendas, ou sabe que não é pertinente ao setor financeiro. O setor financeiro é contas a pagar, receber, fluxo de caixa. É uma questão totalmente diferente de vendas. Assim como vendas é diferente de fluxo de caixa. Então, se você vai concorrer a uma vaga de vendas, você tem que estar falando de bater meta, de comunicação, de venda, de artifícios de venda, para virar objeções, sabe? É esse tipo de comunicação, e não falando sobre financeiro. Então é importante que você vá preparado para a sua avaliação profissional. Pode ter aqui alguma questão de dinâmica de grupo também, onde você se sinta um pouco mais afastado, e isso vai ser ruim, onde você se sinta um pouco mais tímido, um pouco mais deslocado. Por exemplo, você chegou lá para fazer uma entrevista, tá todo mundo
ultra bem arrumado e você chegou lá, de repente, bem arrumado, mas diferente das pessoas que estão lá. Talvez você se sinta um pouco intimidado, um pouco, sabe, menor, mas é uma questão muito mais emocional, psicológica do que propriamente real. A empresa vai estar analisando as competências, a comunicação e a capacidade de trabalhar em grupo. Isso vai ser o mais importante no primeiro semestre. Então não se intimide diante de alguns adversários. A gente vai às vezes para uma entrevista de emprego, aí um começa a falar, nossa, tu vê que a pessoa fala que é um show, fala que deu um discurso. Aí tu pensa assim, pronto, ficou com a vaga, né? Nem sempre. A gente não sabe o que o avaliador está buscando. O avaliador às vezes não quer a pessoa que fala mais, quer a pessoa que fala menos. Mas aquela pessoa que fala menos, ela tem que ter segurança daquilo que ela está fazendo. Então não se intimide com as outras pessoas que estarão no processo seletivo com você. No segundo semestre, tá? Nós temos um 10 de espadas. Então pessoas que já iniciam o ano de 2023 buscando recolocação, a probabilidade de você conseguir um bom emprego, tá? Um bom emprego é aquele emprego estável, que paga bem, que está trazendo aí bons benefícios, é muito melhor na segunda parte do ano, tá? A primeira parte do ano é muito mais... É como se você tivesse mais desafios para vencer, tanto externo quanto internos. É como se fosse uma preparação. Na primeira parte do ano é como se você fizesse muitas entrevistas para na segunda parte você realmente conseguir ser efetivado. E cada entrevista a gente vai melhorando, né? A gente chega para a primeira entrevista tímido, aí a gente já chega para a segunda já meio assim, aí já chega na terceira, tipo, me contrata, aí chega na outra, quando vê, a gente vai melhorando até os argumentos, até a forma de falar, tá bom? Então, para quem está buscando recolocação profissional, a segunda parte do ano vai estar muito mais positiva. Velasquez, significa que as pessoas de áreas não vão trabalhar na primeira parte do ano? Claro que isso não significa. Claro que isso não significa. Porque eu falei sobre dificuldades, eu não falei sobre impossibilidades, tá bom? Então, se você seguir essa orientação, esse conselho, se preparar, falar aquilo que precisa ser dito, ser falado e se preparar para a vaga, as chances de você ser contratado logo na primeira parte do ano são muito boas, são muito grandes. Vamos ver aqui um recado da espiritualidade. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Ainda vou falar sobre relacionamentos, ainda vou falar sobre saúde, processos judiciais, então tem mais conteúdo aqui na leitura também. Tá bom, Arias? Opa! O que desvirou? Desvirou as duas que eu precisava, olha só. Então temos um 6 de copas e um 7 de ouros. A espiritualidade pede para que você se aproxime da espiritualidade, que você tenha mais contato com o mundo espiritual, mais contato com seres, com seu protetor, seu anjo da guarda, anjo protetor, aquilo que você acredita, tá? Então, o 6 de copas, na primeira parte do ano, está pedindo um reencontro seu com a espiritualidade. Talvez você tenha perdido a fé, talvez você tenha se afastado de algumas questões religiosas ou não religiosas. De repente você não é uma pessoa religiosa, mas no fundo todos nós temos uma essência, camada espiritual. Talvez você é o tipo de pessoa que gosta de se abraçar em árvore, que você gosta de ter contato com a natureza. Talvez você é o tipo de pessoa que gosta de colocar uma música zen e acender um incenso. Compreende? Então essa também é uma forma da espiritualidade se manifestar. Possivelmente você pode estar se afastando, porque não adianta só ligar ali o incenso e o incenso resolve e limpa tudo, né? Não. A gente tem que ter a intenção positiva, tem que se conectar com aquela essência, com aquele aroma, tem que ter, sabe, toda uma... como se fosse um pequeno ritualzinho. Então, também precisa disso. Simplesmente ligar um incenso, deixar ele ligado, não vai ser tão efetivo, porque você tem que, mentalmente e espiritualmente, estar conectado com essa energia. Então, essa primeira parte do ano pede muito para você esse reencontro consigo mesmo, reencontro com a espiritualidade. Talvez você tenha desacreditado que existem seres de luz que ajudam você, e a Carta da Justiça vem aqui para dizer que tem seres de luz que ajudam você. Carta da Justiça é uma das cartas mais protetoras do tarô, né? Tem 4 cartas que são muito fortes no sentido de proteção espiritual, e a Justiça é uma delas. Então a proteção espiritual do outro lado chegando até você, ela é muito forte. Mas talvez pelos problemas do dia a dia, pelos problemas de relacionamento, que a gente vai ver depois ou não, mas situações adversas, talvez você tenha se afastado um pouco desse campo energético. E a leitura está pedindo para você voltar, para você se reconectar com essa essência, que isso vai ser muito importante. A segunda parte do ano
Sete de ouros já fala de uma evolução espiritual, já fala de um crescimento espiritual. Ah, Velasco, e o que isso tem a ver? Como que isso impacta na vida? Como que isso ressoa no dia a dia? Áries, quando estamos conectados, nós temos um canal de comunicação, a sensibilidade aumenta, a intuição aumenta, e muitas vezes é de forma inconsciente que o plano espiritual se comunica com a gente. Você vai perceber isso muito mais no segundo semestre, se você buscar ajuda no primeiro semestre, tá bom? Mas essa conexão, você sente a energia das pessoas, você sente a energia dos ambientes. Se você vai falar com uma pessoa e a pessoa está muito negativa, você sente um afastamento da pessoa, sabe? Você não consegue ficar no mesmo ambiente por muito tempo. Então isso é a intuição, isso é a energia, isso é a sensibilidade ajudando você, guiando você. Imagina que você está num labirinto. Puxa vida, não seria muito melhor você entrar assim numa entrada e, puxa, não é por aqui, não é por aqui, aí você vai numa terceira entrada, nossa, aqui tá tão fluido a energia, eu acho que o caminho da saída é por aqui, você vai por aquele caminho. Então, é isso que a energia faz. Quando você tem toda essa conexão, essa sensibilidade, ela repele você de ambientes hostis, pessoas negativas, e aproxima você de uma boa saída, de uma boa solução, de um bom negócio, enfim, traz toda uma boa energia para a vida, para um contexto geral, tá bom? Então a primeira parte, busque aprimorar essa sua busca espiritual, energética, transcendental, aí tem vários nomes, tá? Aí você vê qual que você se identifica. Mas na segunda parte é que realmente você vai ter uma vibração energética muito melhor, muito mais sólida e muito mais positiva. Vamos seguindo aqui então, Áries, vamos para a leitura de relacionamentos. Primeiro para as pessoas solteiras, tá? Depois para as pessoas que estão namorando, são noivas e estão casadas. Então para os solteiros, aqui nos solteiros inclui triângulo amoroso, inclui relacionamento fora do casamento, né? Algo extraconjugal, tá tudo aqui em solteiros. Solteiros são todas aquelas relações não oficiais, tá bom? Então vamos. E aquelas pessoas que estão livres e desimpedidas também, né? Então tá aqui no grupo de solteiros. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, primeira carta, nós temos energia de um 10 de copas. Como segunda carta, nós temos energia de um 9 de copas. O ano dos solteiros aqui. Só pode. 10 de copas ressoando em 9 de copas. Então aqui, ó, você inicia o ano querendo amar, querendo ser amado, muito mais aberto a relacionamentos, muito mais aberto ao amor. Por mais que você esteja com dificuldades em acreditar nisso, são caminhos abertos, são bons momentos. Você vai ter contato com pessoas, tá? Que poderão ser bons momentos, poderão ser boas conversas, boas amizades. O 10 de copas para os solteiros, ele traz momentos de felicidade. Você vai conhecer alguém, vai sair com alguém, vai ter algum tipo de relação que traz uma satisfação emocional. Sabe aquele bem-estar? Puxa vida, mas eu gosto tanto de estar com essa pessoa, eu gosto tanto de conversar com essa pessoa. Puxa vida, quando essa pessoa está longe, eu sinto falta, eu gosto de saber como é que está a vida dela. Mas regido por um 10 de copas, que é muito bom. Então existe uma conexão acontecendo aqui para os solteiros, tá? Muitas das pessoas solteiras do signo de Áries começarão a namorar no início do ano, nessa primeira parte, o primeiro semestre, tá bom? Muitos do signo de Áries começarão a namorar na segunda parte do ano, porque lá está ressoando em 9 de copas. Então essa sequência 10 de copas e 9 de copas, nós temos na realidade uma evolução. É algo que começa muito bom e depois se estabiliza, mas num nível energético muito positivo. Áries, eu diria para você, se você é solteiro, esse é seu ano, tá bom? Para conhecer alguém, para ficar com alguém, para namorar. Apenas lembre-se que a carta da justiça fala sobre equilíbrio. Então não pode ter piti, não pode ter ataque de ciúmes, não pode ter ataque de desconfiança, tá? Tudo que desequilibra a balança para o lado que não é positivo num relacionamento vai refletir, aí você pode cortar essa energia que está chegando aqui para você. Mas o próprio destino, o próprio universo vai trazer uma pessoa especial para você no ano de 2023, tá bom? Isso é uma... Você vai conhecer alguém. Você vai sentir isso. É difícil até de explicar. Você vai, em poucas palavras, em poucos olhares, você vai perceber
o magnetismo dessa pessoa. Velasque, pode ser alguém retornando do passado? Para alguns casos, pode ser alguém retornando, porque a energia é muito boa, pode ser que esse retorno seja muito positivo, mas ele tem que ser muito coerente, tá, Arias? Então não é porque você quer voltar com um ex que tem que dar certo. Não é porque você quer voltar com uma pessoa do passado que a pessoa é obrigada a ficar com você. Ela não é, tá bom? Mas se essa pessoa também está solteira, também quer ficar com você, então existe uma energia de progresso muito boa, muito bonito aqui, e existe uma convergência para que vocês possam ficar juntos, ou no primeiro semestre ou no segundo semestre. Porque entenda, nesse caso estamos tendo uma continuação. Diria para você que no primeiro semestre vocês voltam a se falar, ou já ficam, ou já tem alguma coisa, e no segundo semestre realmente podem assumir algum tipo de relacionamento público, voltar a namorar, voltar ao casamento, enfim, a reconciliação de uma forma pública para que todas as pessoas saibam. Para aquelas pessoas que estão solteiras, como eu falei, né, muitas probabilidades, muita possibilidade de namoro. Namoro real, bonito, sincero, transparente, sempre guiado pelo bom senso. Tá, Arias? De novo, vou repetir porque é importante, a carta da justiça. Se tem cobrança, se tem chilique, se tem apego, sabe? Pessoas que acabam se apegando, pessoas pegajosas, tipo, conheci a pessoa hoje, aí amanhã eu encho de mensagem, nossa, sonhei com você, tô sentindo o seu perfume, onde eu olho para as nuvens e te enxergo, sabe? Essa pessoa muito, muito próxima, bom, isso aqui já é desequilíbrio. Se é desequilíbrio, não é bom, tá bom? Então é aquela coisa ponderada, como se fosse subir uma escada, subir degraus. Se chama evolução. Então, quando é tranquilo no tempo, a tendência aqui é ser a melhor possível. Realmente, duas cartas maravilhosas para os solteiros. Vamos ver aqui para quem está... E claro, quem começou o ano... Puxa vida, é para os solteiros ainda, tá? Quem começou o ano namorando, casado, teve alguma divergência, se separou, por exemplo, ficou solteiro, leitura para solteiros. Tá? Então, fiquei solteiro na primeira parte do ano. Fiquei solteiro na segunda parte do ano. Bom, é que algo bom está chegando para você também, porque essa energia ela é muito positiva aqui para os solteiros. Vamos ver para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Então aqui é a mesma coisa, ou é quem já está noivo, quem já está casado, quem já está namorando, ou quem começar a namorar na primeira parte do ano, quem começar a namorar na segunda, aí a gente vai ver aqui as partes, tá bom? Vamos ver aqui, Áries. Então, como primeira carta, temos a energia de um valete de copas. Como segunda carta, nós temos a energia de um rei de espadas. Olha, ano muito bom, muito positivo para as pessoas do signo de Áries. Aqui em relacionamentos, para quem já está num relacionamento, você vai sentir o seu cônjuge, tá? Seu parceiro, sua namorada, sua noiva, seu marido, muito mais próximo. Você vai sentir uma energia de amizade muito grande, uma energia de conexão, uma energia de... É como se fosse um pedido de ajuda intrínseco. Uma pessoa quer ajudar você, ela está disponível, ela quer ajudar, ela quer, de alguma forma, contribuir. E o valete de copas, ele é um sentimento puro, é um sentimento de transparência, de ingenuidade. Então, existe essa aproximação muito grande e muito forte. Áries, um conselho para você, carta da justiça. Se o seu parceiro, sua parceira, está num momento vulnerável, está num momento de transparência, né? Está num momento mais emotivo, algumas pessoas, por causa da carta da justiça, algumas pessoas vão querer se aproveitar desse momento para ganhar vantagem própria. Digo para você não fazer isso. Lembre-se da carta da justiça. Tá? Essa justiça aqui não tem o olho fechado não, tem os dois olhos bem abertos. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo tudo. Então seja sincero, seja recíproco, inclusive, né, uma carta que fala muito de reciprocidade nos relacionamentos. Então é um momento muito bom para o casal estar mais junto, mais próximo. É um momento também para reatar algum tipo de relacionamento. Então, por exemplo, aquele casal que está casado há anos, de repente se afastou. Mas de repente sentiu saudades e quer voltar. Muito propício a voltarem com a relação. A segunda parte do ano, eu vejo muito mais uma ajuda mútua entre vocês, então um ajudando o outro no sentido de evolução, no sentido de ajuda, no sentido de transparência. A carta do Rei de Espadas ela é uma carta muito forte mesmo, e eu vou explicar isso nos relacionamentos. Se a primeira parte do ano, se o primeiro semestre
vocês estiveram muito unidos, na segunda parte do ano vocês estarão mais unidos ainda, muito mais forte. Agora, se na primeira parte do ano vocês estiveram um pouco mais dispersos, um pouco mais longe, na segunda parte do ano a tendência é que também vocês estejam ainda mais longe. O Rei de Espadas ele vai potencializar o que aconteceu no primeiro semestre. Então por isso que o início do ano, o primeiro semestre, ele é tão importante para você, Áries, porque ali vai dar a tonalidade das consequências no segundo semestre. Então no primeiro semestre nós temos a plantação e no segundo semestre nós temos a colheita. Tudo isso por causa da Carta da Justiça, que é uma carta kármica, é uma carta muito forte. Nos relacionamentos em si, cartas muito boas, cartas muito positivas. Deixa eu dar uma olhada já o que saiu aqui na leitura. Responsabilidade no trabalho, né? Foco para os empreendedores. Uma busca a mais para quem está buscando recolocação profissional. Maravilhoso aqui para os solteiros. Antes dos solteiros, a espiritualidade. Reencontro com a espiritualidade. Muito bom para os solteiros e muito bom para os relacionamentos. Só que o relacionamento tem que ter um pouquinho de atenção, tem que ser mais ponderado. Talvez você tenha momentos de divergência, queira ter... A Carta da Justiça, no início da leitura, eu já falei bastante sobre ela, né? Como você tem os comportamentos, gera muito dos resultados. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, conforme você conduz a relação, conforme você fala, conforme você se expõe, conforme você critica, isso tudo vai voltar, como se fosse um grande espelho nas relações, tá, Áries? Então são caminhos abertos, é positivo, mas você tem a responsabilidade de conduzir tudo isso para que o melhor aconteça. Se você conduzir da melhor forma, então o ano de 2023 ele realmente será muito positivo para você. Vamos dar continuidade aqui, agora vamos para plano judicial. Plano judicial, processos. Ou você tem um processo em andamento, ou se você não tem nenhum processo, mas lá em abril eu processei alguém, eu fui processado. Puxa vida, cabe aqui na leitura do primeiro semestre, a gente vai vendo o desenvolvimento primeiro e segundo semestre, tá bom? Respira fundo, concentra, deixe as energias fluírem, tem mais para falar aqui na leitura ainda. Então vamos ver aqui, Áries, processos judiciais, como que vai ser o desenvolvimento. Como primeira carta, nós temos aqui um Cavaleiro de Paus. Como segunda carta, nós temos um 10 de ouros, abençoado pela Carta da Justiça. Então, se você tem um processo na Justiça, ele vai ter um grande andamento na primeira parte, você poderá ganhar já o processo na primeira parte, ganhar positivamente, ou ter um avanço significativo no processo. Às vezes, o processo ele não finaliza ainda, mas você tem grandes avanços num processo que estava parado, ou que estava anos parado, por exemplo. Na segunda parte, possivelmente, esse processo vai finalizar e tem algum ganho para você, algum benefício, mesmo que seja um acordo, mas você Cavaleiro de Ouros e 10 de Cavaleiro de Paus e 10 de Ouros, você com a positividade. Então a tendência da resposta é ser positiva. O que precisa acontecer para que isso se mantenha? Os prazos precisam ser seguidos, a documentação precisa estar em dia, precisa comparecer quando o juiz chamar. Então, essa parte processual, toda essa parte administrativa, essa parte burocrática tem que estar em dia. Então, puxa vida, a leitura aqui está dizendo que você tem muitas vantagens de ganhar o processo, ou que você já está, ou no processo que talvez você entre. Mesmo que você esteja, de repente, sendo acusado de alguma coisa, você tem a energia de se explicar de forma positiva, ou seja, de reverter algumas questões que a princípio estariam negativas. Lembre-se sempre que a justiça será feita, como eu falei, a justiça do tarô ela não é cega, tá? Não tem venda, ela está observando. Então, se é justo que você ganhe, você vai ganhar na proporção exata. Se é justo que você perca, haverá a perda do processo. Então, se você está pensando em, de repente, processar alguém, certifique-se de que você tem como mostrar, revelar que você tem razão nesse processo, tá bom? Se você tem a razão, então será dado a causa ganha para você. Se você não tem a razão, aí realmente poderá ter uma perda processual aqui, mas ainda assim
você tendo muitos benefícios. É como se tudo estivesse dando certo e lá no final justiça é feita, você acaba não recebendo o que deveria. Muito mais nesse sentido. Mas claro, você que está inscrito aqui no canal, você que segue, bom, por falar nisso, se você não se inscreveu no canal ainda, Arias, aproveita, inscreva-se no canal, tá bom? Deixa um joinha, deixa um comentário aqui, que é essencial, sua curtida, seu comentário, a sua inscrição, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, se você está assistindo até aqui, já deixa aí o joinha no vídeo, tá bom? E é claro que eu estava falando sobre a justiça, né? É claro que assim, eu estava falando que se você está assistindo aqui, se você já está inscrito, claro que você está fazendo tudo da melhor forma possível. Então, eu acredito bastante nisso, né? Sei que você é uma pessoa bastante íntegra, então siga nessa direção, porque a carta da justiça aqui vai ser muito forte e justiça, de fato, será feita. Vamos para a saúde, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Lembrando que é importante que você vá ao médico, somente um médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Uma pessoa habilitada pode diagnosticar você de qualquer coisa. Aqui é uma leitura geral sobre tarô. Claro que ela vai dar umas excelentes orientações para você, mas por uma questão judicial, jurídica aqui do Brasil, é importante que você consulte o seu médico regularmente, tá bom? Então vamos ver aqui, questão de saúde, respira fundo, concentra. Primeira carta nós temos um 5 de ouros. Como segunda carta nós temos aqui um 3 de paus. Então na primeira parte do ano, Áries, é importante que você se afaste de alguns vícios, de algumas más energias, porque a má energia, puxa vida, uma pessoa muito negativa, né, uma pessoa muito pessimista, ela pode contaminar você, ela pode ir contaminando, ela pode ir te contaminando com a forma de pensar, com a forma de ver o mundo. De repente você está pensando tantos problemas que se você tivesse afastado dessa pessoa, você já não estaria pensando mais. Então a qualidade das relações de algumas pessoas, principalmente na forma de pensar, ver o mundo, podem chegar no seu plano mental, ir para o plano emocional e depois chegar no plano físico, tá bom? Então aqui fala sobre se afastar de alguns vícios. Puxa vida, nem sempre vício está relacionado a questões ilícitas. Às vezes o vício ele está relacionado a comidas que não são saudáveis, tá? Porque a gente tem o 5 de ouros. O 5 de ouros é um momento que requer algum tipo de cuidado na saúde. Então, puxa vida, é uma leitura geral, né? É importante que você esteja em dia com o seu check-up, com o seu médico, com o seu exame de sangue, que você esteja em dia com a sua saúde e que você preserve isso. Então, a preservação ela vai ser muito importante para que no futuro você não tenha prejuízos físicos, corporais, enfim, mentais, algum tipo de problema nesse sentido, tá? Então, a primeira parte do ano ela é muito mais de cuidado para você, tá? É importante você cuidar, é importante você filtrar o que você está ingerindo, se você está fazendo esportes. 5 de ouros pode ser uma questão até de sedentarismo, pessoa que não se exercita muito, não se alonga, não mexe os braços, sabe, não se movimenta tanto, está sempre na mesma posição, passa muito tempo sentado, passa muito tempo estudando, muito tempo na frente do computador, então tem que relaxar os olhos, tem que cuidar da iluminação. Esse tipo de orientação, tá, Áries? Então, realmente cuidar para que não tenha problemas maiores. Se você já ingressa o ano de 2023 com alguma situação assim, que você já está em tratamento, por exemplo, ou que você já toma remédios, ou que você está fazendo algum tipo de fisioterapia, ou que, sabe, você já inicia o ano com tratamento. Ou seja, você traz algumas questões de 2022 para o ano de 2023. É importante também que você dê continuidade nesses processos, mas a grande melhora chega na segunda parte do ano com o 3 de paus. Então, na segunda parte do ano é onde você tem realmente uma recuperação plena, parcial, ou uma recuperação plausível, que você vai pensar assim, puxa vida, agora eu me recuperei de verdade. Esse processo corporal, emocional, mental, psicológico, físico, requer um tempo até que o resultado apareça. Então, por isso que é importante que você dê atenção a isso, justamente que você vá cuidando, para que na segunda parte você tenha um resultado bem melhor. Isso vai ser muito mais positivo para você e isso vai ser muito mais aparente. Vamos ver mais cartas aqui, então. A princípio não aparece nenhum tipo de problema, tá, Áries? Voltando aqui, continuando na saúde, tá? Não aparece nenhum tipo de problema que você precise, assim, se preocupar tanto. A carta da justiça, de novo, é uma carta que fala sobre justiça.
Então, se você não está cuidando do corpo, se você não está cuidando da mente, se você não está cuidando do psique, se você está ingerindo, né, redes sociais X lado, se você está se abastecendo de informações que não são positivas, não espere ter bons resultados disso, compreende? É importante que você se abasteça com boas energias, tá? É importante que você filtre aquilo que você está consumindo. Não sou nada contra a televisão e redes sociais, bem pelo contrário, eu trabalho com redes sociais, tá bom? Eu sou a favor das redes sociais, mas eu sou a favor do filtro também. E o 5 de ouros fala sobre afastamento. Possíveis prejuízos no futuro. Então, por isso que é importante você cuidar no hoje tudo aquilo que está chegando até você, porque de alguma forma vai refletir, de alguma forma vai ressoar. E se você cuida, se você planta boas sementes, você colherá frutos doces. Eu falei isso aqui no início da leitura. Vamos ver aqui então mais cartas, vamos para Conselho Geral. Então, Conselho Geral, eu vou tirar esse aqui, ó, vou tirar com essa carta aqui. Conselho Geral para esta leitura de Áries. Áries, deixou o comentário aí embaixo? Deixou a curtida no vídeo? Isso é muito importante, Áries. Inscreva-se no canal, isso é muito importante também, tá bom? Todos os domingos, leituras semanais diárias para o signo de Áries, às 5 horas da tarde, todo domingo às 5 horas tem leitura para Áries. E vamos ver aqui agora o conselho geral final e vamos finalizar todas essas informações. Vamos ver aqui Áries. Então, conselho final, nós temos aqui Carta da Força. A Carta da Força fala sobre momentos no ano que você pode enfrentar dificuldades de lidar com você mesmo. Você vai ter impulsos, Carta da Justiça já falou isso, impulsos de comportamento, de falar, de expor, de gritar, em toda a leitura que a gente fez aqui, em diversas áreas, e você vai ter que controlar isso. Então, na questão profissional, onde você tem que desenvolver a liderança, você vai ter que ser muito forte, porque vai ter aqueles momentos de muito desafio. As pessoas não concordam, as pessoas não aceitam, as pessoas, de alguma forma, os seus colegas não dão moral para você. Então você vai ter que ser muito forte em criar essa resistência interna e falar, não, puxa vida, é a liderança que eu tenho que exercitar. É isso que eu tenho que fazer, é conduzir essas pessoas para um lugar melhor. Então acaba sendo um diálogo interno muito grande, muito forte. Será que eu estou fazendo certo? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Será que está dando certo? Então, puxa vida, confie. Você tem que ser a primeira pessoa a confiar em você. Se você confiar em você, as outras pessoas, por consequência, por resultado, elas vão confiar também. Agora, se você não confia em você, vai ser muito difícil desenvolver essa confiança no seu trabalho, tá bom? E como já vimos aqui, que você tem que desenvolver liderança na primeira parte do ano para ter resultado na segunda parte, gerenciar melhor a velocidade que as coisas vão acontecer. Então, bastante confiança em si mesmo, isso vai ser muito importante. Para os empreendedores, então muita autoconfiança, muito controle interno, porque a vida de empreendedor ela dá um frio na barriga, a vida do empreendedor. A gente já viu aqui alguns desafios na primeira parte, mas muitos benefícios na segunda parte. Então, para você não desistir de projetos, para você não desistir daqueles pensamentos que falam, para com isso, vai dar errado. Não, você tem que combater esse tipo de pensamento. Você tem que ter essa postura, esse controle interno de diminuir o caos interno para poder ter controle do lado externo. Isso vai ser muito importante. Para quem está participando de processos de recolocação profissional, bastante controle interno para você não ficar nervoso nas entrevistas, bastante controle interno para você ter calma na hora de falar, para você falar as palavras certas. Não precisa falar muita coisa, você fala o necessário. Esse vídeo aqui ele é longo, tá? Porque é a leitura geral, mas quem está aqui no canal sabe, as leituras são de 15 minutos, de 12 a 15, então fala o que precisa ser dito, fala o necessário. Para quem está buscando a recolocação, isso é essencial. Tá? Tempo é muito importante. Então você fala aquilo que precisa ser dito e segue adiante. Para buscar espiritualidade, vai ter muita situação que vai tirar você desse caminho, vai tentar tirar, porque o mal quer vencer o bem, e o bem vence o mal sempre, não adianta. Então tem muita situação de espiritualidade que você vai querer se concentrar, vai querer fazer uma terapia, vai querer fazer uma concentração, vai querer, enfim, escutar uma música para se conectar, vai acontecer um imprevisto que tira você desse caminho. Então você tem que ter muita
força de vontade, muito autocontrole para realmente seguir com a sua programação. Para quem está solteiro, muito controle aqui realmente para não se deixar levar por ciúmes, desconfiança, não se deixar levar por cobranças, invasão de espaço, porque nós temos 10 de copas e 9 de copas. Então já é uma situação positiva, agradável, benéfica, já leva ao amor, tá? Eu diria que realmente isso aqui leva ao amor. Só que pessoas apegadas demais podem dificultar esse processo. Então você tem que ter essa segurança interna para confiar em você, para confiar que vai dar certo e que você está fazendo as coisas certas. Então, respeite o tempo, respeite a outra pessoa, respeite você mesmo e não se declare antes do tempo, tá, Arias? Vá com calma, ó, vai no ritmo, tá bom? Para quem está namorando, noivo e casado, aqui como nós temos o valete de copas e o rei de espadas, como vai dar essa potencializada na segunda parte, é importante também que você cuide muito as palavras, os comportamentos, os atos, as decisões do primeiro semestre, porque a sua decisão, depois de feita, não poderá ser desfeita. Ah, mas a gente conversou e quer fazer diferente. Tá, mas não vai voltar a ser como era, tá, Arias? Então, por isso que tem que ter essa força. Assim, ó, quando vier aquela vontade da mudança dentro do relacionamento, para falar, para expor, para ter o comportamento, aí você dá uma segurada, respira, oxigena o corpo, o cérebro, né? Pensa melhor, depois você fala. Então, isso vai ser essencial para quem está namorando, noivo e casado, principalmente no primeiro semestre. Questões de processo aqui, já falei bastante sobre isso também, mas você tem que ter um certo controle sobre a índole do processo, tá bom? Então, realmente não se aproveite de outras pessoas, não se aproveite de situações, por mais que tenha aquela coceirinha, não, mas agora vai dar certo. Faz o justo, faz o certo, que o certo será recompensado. Então, essa questão é muito importante. Questão de saúde, Carta da Força, ela fala sobre você manter a disciplina, sobre você manter, puxa vida, eu comecei uma dieta, então eu vou continuar com a dieta. Porque a vida vai querer tirar você da dieta, tá bom? Vai ter um churrasco, vai ter um doce, vai ter um refri, vai ter alguma coisa vai chegar até você para tirar você. Você vai ter que ser muito forte para resistir a isso. Então você começou uma academia, por exemplo. Puxa vida, o próprio contexto vai querer tirar você da academia. Você tem que ter muita disciplina, muito foco, muito autocontrole para continuar com a sua programação de ir na academia. Estou dando um exemplo. Ou você começou uma terapia, ou está tomando remédio, ou está se recuperando, tem que caminhar, dar uma volta na quadra, tem que se alongar, tem que fazer exercício físico, Aí você tem que ter essa disciplina para continuar. E isso que vai ser muito importante aqui. Áries, você tem um ano com muitas aberturas, um ano que vai trazer muita justiça para você. A primeira parte do ano ficou, nessa fileira aqui ficou muito claro isso. A primeira parte é uma parte de plantação, uma parte de recuperação, uma parte de você se programar, de você conduzir. E a segunda parte do ano é uma parte para você receber, para você colher aquilo que você plantou. Você vai ter que ter muita disciplina durante o ano de 2023, tá? Vai ter muitas questões que vão querer tirar você do equilíbrio emocional, vão querer tirar você do equilíbrio mental, mas você tem que estar firme e forte para seguir na sua direção. E aí sim essa justiça será feita e você terá o melhor resultado possível durante o ano de 2023. Isso é uma leitura feita com muito carinho para você. Desejo que você aproveite o seu ano de 2023 da melhor forma possível e guarde essa leitura para você ir acompanhando, tá bom? Tem muitas informações aqui que você vai perceber ao longo do ano. Muito obrigado pela sua companhia, um grande beijo para você e até domingo às 5 horas da tarde.